Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o professor Adilson, falando sobre os diagnósticos e a percepção da população de Francisco Beltrão sobre violência, segurança, acesso à justiça e também conhecimento às leis. Só disso, o colega Adir, no bloco anterior, havia perguntado se essa pesquisa, que hora a gente está aqui debatendo, qual é a relação dos dados apurados a nível nacional, comparando Francisco Beltrão com os dados nacionalmente. Então, alguns dados batem, né? Mas tem percepções que são diferentes, né? O perfil que tem, geralmente as pesquisas nacionais são feitas nas grandes capitais, né, que é um problema. No geral, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, né? E o homem do interior nunca é ouvido, é muito raro o homem do interior ser ouvido. A percepção de violência, a gente queria saber se a percepção de violência, de justiça que esse homem do interior é similar a essa percepção nacional. Alguns casos há similaridade, outros não, né? Há uma percepção um pouco diferente. Nós percebemos aqui, por exemplo, que na nossa pesquisa, as pessoas consideram o seu bairro um lugar seguro para viver, elas confiam na vizinhança, né? Isso aparece? Aparece. Aqui em Beltrão é detectado isso, em todos os bairros, praticamente na média? Na média, todo mundo gosta muito, tem muito essa percepção, né? Então, nós tentamos perguntar a percepção do beltronense sobre a cidade, sobre o estado e sobre o país, né? Como é que ele se enxerga aqui localmente, como é que ele enxerga um pouco mais ampliado e como que ele enxerga do ponto de vista nacional. E há diferenças, né? Então, eu acho a cidade violenta, eu acho isso e aquilo, mas eu acho meu bairro um lugar bom para se viver. Mas aponta alguns bairros problemáticos, aponta, né? Aponta. Quais são eles, professor? Tem vários, né, bairros problemáticos, né? Até a região do Pinheirinho, a região do Pinheirinho, o Padre Eurico, né, que as pessoas reclamam muito de segurança, né? Inclusive a impressão que dá é que nos bairros mais ricos da cidade, nós temos um tipo de polícia, nos bairros mais pobres outro tipo de polícia, a polícia é mais... as pessoas reclamam disso, né? A polícia é mais incisiva, né, nesse processo. Uma coisa com relação a isso que aparece na pesquisa, né? Foi perguntado se as pessoas concordam com o uso da violência da polícia, né, para obter informação, para fazer justiça, aquela coisa. As pessoas não querem isso, as pessoas querem o rigor da lei, né, dentro da norma do respeito aos direitos individuais. Mas, professor, mas daí ela se contradiz, porque daí tem uma pergunta para frente do questionário, o que ela acha se ela mantém a violência para defender o patrimônio dela. Daí ela fala que lá ela comete a violência, não é uma contradição. Eu vou defender meu patrimônio, eu posso cometer a agressão. Então, não é uma contradição nesses dois dados? Então foi perguntado sim, mas a questão é a seguinte, nós queríamos saber os crimes de honra, né, porque me parece que são os crimes que as pessoas perdem a cabeça, né, ali no furor da hora, perdem a cabeça. E também se elas utilizariam a violência para defender seu patrimônio. Há um certo equilíbrio aí, as pessoas elas colocam isso como importante, né? Mas ela acha que a polícia, porque precisamos talvez aprofundar um pouquinho mais, que a polícia, como está representando o Estado, ela não pode utilizar da força física para utilizar da ilegalidade para obter uma legalidade, né? Isso apareceu muito. Ou seja, a lei do talhão não, né? Olho por olho, dente por dente, matou, vou matar, né? Mas essa coisa aí, Madruga, aparece, essa pergunta assim, tem 4 níveis. Concordo parcialmente, discordo parcialmente. Então você teria que olhar ela assim, porque essa é uma pergunta, né, que é de checar exatamente os valores, né? Sim. Quais são os valores, né? Então aí é o desafio, né, da pesquisa da gente aprofundar mais nos dados para obter uma resposta adequada. Eu tenho aqui uma das perguntas e resposta, até eu faço a pergunta para que o ouvinte em casa elabore a sua resposta e veja se checa com a maioria. Opinião da amostra sobre qual o crime mais frequente em Francisco Beltrão. Se você perguntar para a população de Beltrão, qual é o crime mais frequente em Francisco Beltrão? Tráfico de drogas, roubo, assalto, violência, uso de drogas? O beltronense respondeu assim: disparadamente, o crime mais frequente em Beltrão, na percepção da população, é o uso de drogas, 31%. Em segundo colocado, ficou o tráfico de drogas, com 16,6%. E em terceiro colocado, com 7,6%, assalto. Realmente a droga é algo que preocupa a população, né? É o problema não somente na pesquisa, né, mas também no CDR. O CDR hoje, a maior parte dos prisioneiros, né, do sistema, né, dos apenados do sistema, estão vinculados ao tráfico de drogas.
Então essa percepção do beltronense tem um reflexo no dia a dia. E o assalto, o roubo está em função muitas vezes do Muitas vezes tem em função da droga, pequenos roubos, né, pequenos assaltos em função da droga. É assim que a população vê. É assim que a população vê. E a população nem sempre passa para a polícia o que ela sabe, né? Nem sempre. Ela não... Há alguma pesquisa com relação a isso? Tem uma pergunta. Você percebe, por exemplo, você percebe um ato ilícito, você comunica à polícia? Tem uma pergunta se a pessoa sofreu a violência e não denunciou, né? Quase 25% não denunciam pequenas violências, né? Absorve. Absorve, acho que não vai. Roubou um celular, aquela coisa, não compensa. E esse índice são mais as mulheres, né? Que deixam de registrar o boletim de ocorrência. As mulheres deixam mais, né? Então, talvez por conta da desconfiança na polícia, né? Talvez estejam ligadas aí. Mas a questão das drogas, né? Também é da segunda pesquisa, a questão das drogas e do tráfico. É o pior problema que o beltronense que ele percebe, ele tem medo do estupro, né, como você falou anteriormente, do latrocínio, dependendo da religião, mas o que ele percebe no dia a dia é o tráfico de drogas e o consumo. E não podia ser diferente, nós vivemos aqui numa região do sudoeste do Paraná, onde que tem a tríplice fronteira, aqui a fronteira seca, aqui com a Argentina. A entrada, a entrada, então quer dizer, a droga circula, e aliás... O tráfico, né? Às vezes o consumo você dá em função da circulação. Aquilo que é manuseado como os outros, aquilo que o coração não vê, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, como diz, né? Então, como a droga passa muito por aqui, pela proximidade da fronteira, as pessoas manuseando acabam consumindo também. E há quem diz que aqui é o corredor do tráfico, né, o sudoeste do Paraná. Mas, professor, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu deixo 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. E, professor, ainda antes disso, nessas suas considerações, eu gostaria de saber qual é o destino e o encaminhamento que será dado a essa pesquisa. Tá. Então, a pesquisa ela vai ser encaminhada para todos os órgãos de justiça, né? A OAB, a Prefeitura, as polícias, né, civil e militar, os promotores públicos, né, todo mundo vinculado assim que a pesquisa terminar de tabular esses dados, serão enviados para esses órgãos, né? E também vai estar disponível na UniOeste, na biblioteca e no site da UniOeste, né, para quem quiser baixar em PDF, pode estar usando, né? Então, para os estudantes, enfim, né? Será um trabalho contínuo? Trabalho contínuo de 10 anos, né? Inicialmente 10 anos, depende da pesquisa, podemos continuar até um pouquinho mais. Então, esse é o objetivo da pesquisa, servir de balizamento para as políticas públicas de segurança, para que a gente possa entender um pouquinho mais o que acontece aqui em Francisco Beltrão. E eu espero, professor, que no próximo programa que a gente confronte os dados, né, da próxima pesquisa e que esses dados gráficos aqui, esses dados sejam menos catastróficos que esse que a gente acabou de debater aqui. Mas quero agradecer aqui, professor, em especial a sua participação, parabenizar por esse trabalho, que é um referencial, vai servir para parâmetro para várias questões, não só para a polícia, mas na questão educacional, preventiva e assim por diante, né? Belíssimo trabalho, parabéns pelo seu trabalho e pelo UniOeste que presta serviço para a sociedade. Quero agradecer também a participação sempre especial do comunicador Adir Celeste. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Não esqueça, o nosso programa também está na internet. Acesse lá, www.dentrofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.